Bom dia, queridos. Eu quero terminar esta abordagem mais conceitual com respeito ao perdão, declarando que falar de perdão é falar de Jesus. É falar daquele que cancelou o registro de acusações que pesavam contra nós, nos liberando de uma dívida impagável. É exatamente isto o que afirma o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versos 13 e 14, onde lemos o seguinte: Vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Meu querido, minha querida, jamais devemos esquecer a quantidade de acusações que pesavam contra nós. E jamais devemos nos esquecer de quem era, na verdade, aquela cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Os pecados, os registros de acusações que Jesus removeu na cruz eram e são os nossos. E mesmo tendo se deixado colocar ali naquela cruz que não era dele, e mesmo em agonia, Jesus fez questão de colocar diante do Pai um último pedido a nosso respeito. Ele bradou para Deus conforme registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 24. Abro aspas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Fecho aspas. Tal oração só poderia ter brotado de um coração amoroso, encharcado de graça e de misericórdia. E estas poucas palavras revelam uma verdade muito importante e que é a seguinte: diferentemente do que possa parecer, um coração perdoador não é um coração que ignora os fatos. Esta oração também revela duas coisas muito importantes. A primeira é que Jesus sabia o que estava fazendo. Não era algo sem reflexão, não se tratava de um martírio e tampouco foi um jogo de cena. Jesus sabia que estava ali naquela cruz, pois esta era a única solução para a nossa redenção. A nossa dívida para com Deus era astronômica, gigantesca. Só Jesus mesmo poderia tomá-la sobre si e saldá-la perante Deus. E ele o fez apesar de nós. A segunda é que ele sabia que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Só mesmo um coração misericordioso pode olhar para tanta maldade e enxergar que esta maldade é fruto da ignorância e, como resultado, implorar a Deus o perdão como resposta a tanto desagravo. Por esta razão, ele liberou seu perdão para tantos que, mesmo o tendo ofendido conscientemente, são tidos por ignorantes, que não sabem o que fazem, pois são vistos pelo olhar de um Deus amoroso, misericordioso e compassivo. Jesus sabia e sabe o tamanho da nossa ignorância quanto ao fato de que não temos entendimento verdadeiro do que é estar condenado eternamente, do que é ficar separado de Deus para sempre, como resultado de nossas ofensas contra Ele. Por esta razão é que Jesus tomou aquela cruz. Em assim sendo, precisamos contemplar aquela cruz como sendo o instrumento com o qual Jesus removeu e cancelou os registros das nossas ofensas contra Deus. Ali na cruz, Jesus inutilizou, invalidou, anulou para sempre todo o escrito de dívida que pesava contra nós. Fazendo assim, compreenderemos a extensão do amor por nós ali demonstrado em forma de perdão. E, consequentemente, compreenderemos de uma vez por todas o que Deus espera de nós com relação à prática do perdão de uns para com os outros. Quando compreendemos que em Jesus Deus perdoou toda a traição, toda ofensa, toda culpa, toda mentira, toda inveja, toda soberba, toda indiferença, toda insensatez, toda calúnia, toda maldade,
toda a injustiça, todo o erro, todo o pecado de todas as pessoas, de todas as idades, de todos os tempos, de todos os lugares do mundo. E que, obviamente, eu e você estávamos inclusos neste perdão. Então, estaremos prontos para também oferecer aos outros um coração perdoador. E não mais seremos credores sem compaixão. Meu querido, minha querida, a questão do perdão geralmente não é encarada sob a ótica divina. Isto dificulta demais o entendimento que precisamos ter a respeito do perdão. É por isto que, sem o referencial que é Jesus Cristo, fica difícil começar qualquer conversa e muito mais difícil ainda pensar em oferecer ao outro um coração perdoador. Por tal razão, em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã: pare de justificar a sua raiva. Pare de achar justificativas que te ofereçam boas razões para permanecer ofendido. Deixe que o Espírito de Deus quebre todo o orgulho que se instalou na sua alma. Abra mão do seu direito de ficar ofendido e ofereça ao outro um coração perdoador. Não seja um credor incompassivo, esquecendo-se do gesto de misericórdia e graça que você mesmo recebeu da parte de Deus. Dê a quem te ofendeu uma outra chance de recomeço. E, se for o caso, reconheça o pecado que você cometeu contra outros e busque o perdão. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, porque Jesus cancelou todo o registro de dívida, todo o pecado, toda ofensa que nós cometemos contra o Senhor ali na cruz do Calvário. E todos que se apropriam dessa verdade recebem a liberação das suas vidas. E o Senhor ensina que, igualmente, nós devemos agir assim para com outros. Devemos abrir os nossos corações para perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor. Aqueles que ainda não conseguiram cumprir aquele desafio que fez na manhã de ontem, que hoje, Senhor Deus, sintam-se encorajados, porque entenderam que falar de perdão é falar de Jesus, que morreu por nós na cruz, não tendo ele culpa alguma, para substituirmos ali e com isso alcançarmos o perdão da parte do Senhor. E que isso seja motivo claro e verdadeiro para que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. É a oração que fazemos no nome dele, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.